vou pedir a gentileza que você pegue sua Bíblia. Nós vamos ler alguns textos hoje. O primeiro texto que eu queria ler com os irmãos, aos Hebreus capítulo 4, é 12, capítulo 12, por favor. E o versículo o versículo 14, Hebreus 12, 14, e o versículo diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor colocou no meu coração já há alguns dias para falar sobre santificação. Santificação, e se você prestar atenção nos cânticos que nós cantamos hoje, nós vimos que Deus é santo e que Ele quer que os seus filhos também sejam santos. E o mundo faz questão de criar uma situação dizendo que isso é impossível da gente viver uma vida santa ou uma vida de santidade. Agora, nós vamos fazer que nem Eva, porque Deus falou para Adão e Eva: não comam, no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. Aí a serpente disse para Eva: pode comer, é certo que você não vai morrer. E está aí hoje o mundo do jeito que está. Por causa do quê? De ter colocado a fé no lugar errado. Porque fé é certeza de uma coisa que se espera e convicção de um fato que não se vê. Deus nos fez para ter fé na palavra dele e não na palavra dos outros. Quando a gente começa a andar pela palavra dos outros, a gente só dá, como dizia a minha mãe, com os burros na água. A nossa fé tem que estar na palavra de Deus e não na palavra das pessoas e dos homens. E o mundo diz que é impossível a gente viver uma vida de santidade. E o Senhor diz que é possível. E se você e eu não vivermos uma vida de santidade, vai ser impossível a gente ter uma intimidade com Deus e ver Deus. Então, Hebreus 12, 14, ele chama a nossa atenção para a santidade, um dos elementos que faz parte da vida cristã. E eu quero trabalhar um pouquinho sobre isso para que haja um despertamento no seu coração, no meu coração, para que a gente viva uma vida de santidade. Eu não sei se vocês acompanham um profeta nos Estados Unidos, Brandon Gibbs, que foi aquele profeta que teve uma visão antes do presidente Trump sofrer aquele acidente, e ele viu a bala passando pela orelha do presidente, e depois que ele ficou conhecido, depois do acidente que realmente aconteceu. E o Brandon é um profeta, e Deus usa muito ele também, como tantos outros profetas que estão sendo usados. Como nós vimos aqui, Pedro falando para a gente que a gente deve sempre tomar cuidado com o que os profetas já falaram, os apóstolos já falaram, e o próprio Senhor Jesus já falou, que Ele vem nos buscar, que não é mentira, não é conto de carochinha, Ele vem nos buscar, e está mais perto do que nós podemos imaginar. E uma das últimas orações que o Brandon fez, ele teve uma visão que o Senhor estava descendo já para buscar a igreja e a tribulação já está para começar. Ninguém sabe dia, ninguém sabe hora, porque o tempo de Deus não é Cronos, é Kairos. E o que é isso? Deus não anda segundo os relógios do mundo. Deus anda segundo as promessas que Ele fez. É pelos fatos bíblicos. E o único fato bíblico que ainda está prestes a acontecer agora, e todos os outros antes desse já praticamente se cumpriram, é a chegada do arrebatamento. Então, nós estamos há muito pouco tempo do arrebatamento. Nós somos uma igreja pré-tribulacionista. Nós cremos que a igreja sobe antes da tribulação. Não tem sentido a igreja passar pela tribulação,
Porque se você acha que a igreja vai passar pela tribulação, então você tem um problema sério de entender o que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Porque se Jesus morreu por você e ele recebeu o juízo de Deus pelos seus pecados, por que você precisa passar pela tribulação e receber novamente o juízo de Deus sobre a terra? Errado. E Paulo ensina para a gente, só tem 3 tipos de povos na Bíblia. Não sei se você já percebeu isso, a gente tem pregado isso aqui muitas vezes. Para Deus só tem judeus, gentios e um outro povo que estava escondido, que só foi revelado quando Jesus chegou. Que povo é esse? Um povo que foi chamado para fora. Para fora da onde? Só tem na Bíblia judeus e gentios. Deus chamou um grupo que estava lá dentro dos judeus e pôs para cá. Deus chamou um grupo de gentios que estava lá e pôs para cá. E quem eram esses que Deus tirou de lá e pôs para cá? Aqueles que reconheceram a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, que Ele é o Messias, que Ele é o Cristo, que Ele é o Senhor. Então, lá dos gentios saíram aqueles que receberam Jesus. Lá dos judeus saíram aqueles que receberam Jesus, também conhecidos como judeus messiânicos. E eles fizeram um grupo. Que grupo? Os chamados para fora. Para fora da onde? Dessa turma toda que é gentio, dessa turma toda que é judeu, eles foram chamados para fora e montaram o grupo dos chamados para fora, que em grego significa eclésia e que no nosso português chama-se igreja. Então o que é igreja? Igreja é um grupo de pessoas que foram chamados para fora. Para fora da onde? Nós não somos mais nem judeus e nem gentios, nós somos o povo de Deus que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Nós somos um povo que nascemos de novo. É esse povo que vai ser arrebatado, porque tanto judeus quanto gentios ainda passarão por juízos de Deus. E eu quero que isso fique bastante claro para todos nós. Não caia nessas armadilhas. Você viu o que Pedro está falando na sua carta? Que nos últimos dias vão aparecer pessoas falando um monte de absurdos. Nós não temos que cair nessas armadilhas. Por isso nós precisamos de santificação. E eu quero falar um pouquinho sobre a santificação. Quando o Brandon teve essa revelação também, agora recentemente, há umas 2 semanas atrás, Deus mostra para ele que o arrebatamento está chegando e que ele via muitas ovelhas olhando para ele, aguardando a chegada dele, mas ele ainda via muitas ovelhas que estavam se desviando, estavam não mais olhando para o Senhor, mas olhando para um monte de falsos pastores, sendo encaminhados para caminhos errados. E o Senhor ainda falou: Brandon, nós precisamos chamar a atenção desse povo, porque o que vai chegar é a última chamada. Nós estamos vivendo um período que os profetas desses dias, e a Bíblia diz: ouça os seus profetas, para que tudo te vá bem. Então, o que os profetas, tem muito profeta bom de Deus, e tem muita profetada ruim do diabo. Agora, onde que nós vamos nos fincar? Nós vamos nos fincar naquilo que a Bíblia diz: não julgue o profeta, julgue a profecia. Então eu vou pegar a profecia do profeta, vou dar uma olhada na palavra de Deus, e eu é que vou validar ou não a profecia. E o Senhor está falando o que através dos profetas? Que nós estamos chegando na última chamada. É tempo de arrebatamento, porque o tempo da tribulação já chegou. E o arrebatamento vai acontecer antes. Quando? A qualquer momento. Ele é iminente. Ele pode acontecer hoje, amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos, mas é iminente. Os movimentos mundiais estão aí mostrando para nós que os tempos estão chegando. Então é tempo também, eu sinto isso no meu coração, dever de fazer isso e deixar essa palavra gravada no YouTube também, de alerta para as nossas vidas. E aí eu começo como fazendo esse alerta? Levando você para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, um texto muito conhecido de todos nós aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E eu quero que você olhe na sua Bíblia.
a gente projeta aqui para quem esqueceu a Bíblia, mas se você tem Bíblia, por favor, marque na sua Bíblia esses textos que nós estamos falando, tá bom? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Jesus está voltando. Ele prometeu, ele não vai pôr os pés na terra agora. Pôr o pé na terra e estabelecer o milênio, o reino de Deus na terra, isso vai acontecer depois da tribulação. E aí ele virá, quando ele vier lá na frente para estabelecer esse outro fato bíblico, aí a igreja desce com ele. Mas para a igreja descer com ele lá na frente, em algum lugar a igreja precisa subir antes com ele. E o que a igreja vai fazer com ele lá em cima? Porque nós não vamos morar no céu, nós vamos morar na Nova Jerusalém, no novo céu e na nova terra, certo? Nós vamos ficar um tempo lá no céu com o Senhor. Quanto tempo nós vamos ficar com Ele? A Bíblia diz 7 anos. 7 anos de tribulação na terra, 7 anos de tribunal de Cristo de galardão, e 3 anos e meio, 7 anos total. 3 anos e meio de galardões, tribunais de Cristo, e depois 3 anos e meio nós vamos passar com o Senhor, bodas do Cordeiro. E depois vamos descer e vai ter uma grande festa. E vai ter convidados. Tem judeu que vai se salvar no remanescente e vai entrar para ver as promessas que Deus fez. E eles vão participar das bodas. E nós somos a noiva. Muito bem. Agora, o que Paulo está escrevendo aqui para a gente no versículo 23? Tem muita coisa aqui dentro, nesse versículo. Ele diz que o Deus da paz vos santifique em tudo. Porque tem o Deus da guerra. E o Deus da guerra está em movimentação forte, com seus principados, suas potestades, como nós cantamos aqui, dominadores e forças. Eu quero ver se eu prego numa próxima vez. Vamos falar do reino espiritual maligno, os deuses da guerra. Porque nós estamos em guerra, não sei se você percebe. Nós estamos em guerra. As mentes das pessoas estão sendo atacadas para mudança de pensamentos. Existem dominadores, existem forças, existem principados, existem potestades. Eles estão agindo. O mundo está virado de ponta cabeça. Nós temos que entender essas coisas. Muito bem. Aí o versículo 23 fala que Deus de paz vos santifique. Deus quer santificar o seu espírito, sua alma e seu corpo. E Deus quer também que você e eu sejamos conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda dele. Ou seja, se ele já está para chegar, a nossa responsabilidade, gaste seu tempo fazendo coisas certas. Não desperdice seu tempo. O mundo jaz no maligno. O sistema mundano que está aí é para roubar seu tempo, para você não ter tempo para meditar nas coisas de Deus, para você não se santificar, para você não virar irrepreensível. O mundo luta contra as coisas de Deus. Nós estamos em guerra, guerra espiritual. Ok, então vamos para frente. Eu pus assim: uma vida santificada, íntegra e irrepreensível é o que recomenda o apóstolo Paulo. Então, quais são as recomendações, se você olha para esse versículo? Uma vida santificada, uma vida íntegra e uma vida irrepreensível. Essa é a recomendação do apóstolo Paulo para a igreja, para nós nos encontrarmos com o nosso noivo. Aí Paulo, ele vai nos alertar que nós precisamos nos conscientizar que nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Pensa um pouco nisso. Tem gente que nem sabe o que é alma e o que é espírito.
Tem gente que acha que espírito e alma é a mesma coisa. Tem gente que nunca se preocupa, não vou me preocupar com isso. Pois é, por isso que as coisas não acontecem muitas vezes na nossa vida. A gente nem sabe exatamente o que a gente tem, nem como a gente é formado. Como é que a gente pode querer viver uma vida de santidade? Não vai dar. E tem um texto que eu queria ler com você também, que está em Filipenses, capítulo 2, nós estamos estudando na classe bíblica Filipenses. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Nas Bíblias mais tradicionais, é um pouquinho mais difícil da gente enxergar o que eu vou falar para você. Mas eu vou ler primeiro o que está nas Bíblias tradicionais, assim, mais antigas. 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. Ok? Então, Deus tem vontade para nós. Muito bem. Esse texto eu fui pegar na nova tradução da linguagem de hoje. Eu acho que ele é mais claro. Eu não sei se a gente consegue pôr aqui na linguagem da nova tradução da linguagem de hoje. Mas o texto de 2,13 diz assim: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Deixa eu ver, olha lá, está lá, conseguimos. Presta atenção nesse texto, pode deixar ele por aqui, tá? Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Deus age. Nós temos que ter essa sensibilidade. Muitas vezes nós estamos achando que é o diabo que está trabalhando com a gente. Não, é Deus trabalhando com a gente. Porque Deus quer mudanças na nossa vida. Mas vamos falar um pouquinho mais assim. Santificação não é religiosidade. Tem pessoas que pensam que santificação é vir no culto todo domingo, é não faltar em nenhuma reunião que a igreja marca. Tudo isso é importante para nós, mas santificação não é isso. Santificação é muito mais que isso. Santificação é estilo de vida. Qual é o seu estilo de vida que você quer para você? Tem pessoas que têm estilos de vida assim: só compro o carro da marca tal, só uso roupa da marca tal. É estilo de vida, cada um tem seu estilo de vida. Só moro em lugares assim, só viajo e fico em hotéis assim. São seus estilos de vida, ok? Cada um tem o seu. Santificação é um estilo de vida. E você precisa aprender, porque quando você sabe como que a santificação funciona, aí você decide se você quer ter esse estilo de vida ou não. E eu vou começar a falar algumas coisas assim. Santificação é viver uma vida saudável, procurando sempre fugir do mal. Estou tentando pôr uma definição na palavra. É viver uma vida saudável, procurando sempre fugir do mal. Aí a sua alma vai falar assim para você: ah, mas isso aí é normal, é isso mesmo que você faz. Todo mundo. Você acha que alguém quer ficar no mal? Você acha que todo mundo não quer ter uma vida saudável? Essa é a sua alma que fala isso para você. Essa é minha alma que fala isso para você. Mas é assim mesmo que você vive? É assim mesmo que eu vivo? Então, santificação, outra definição que eu quero colocar aqui, é uma obra de Deus que envolve todo o nosso ser. Deus quer fazer uma obra em todo o nosso ser. Santificação é uma obra que Deus quer realizar. E Ele só vai conseguir realizar, primeiro, se você entender. E segundo, se você deixar. Porque Deus não fez boneco, Deus não fez robô, e Deus não fez IA. Ele não vai usar você como um robô, como um marionete. Deus fez pessoa. Deus fez indivíduos com significado de individualidade. Não tem duas pessoas iguais.
Deus trabalha na individualidade com cada um de nós. E Deus quer santificar a sua criação. Eu acabei de ler o texto, nós começamos lá. Sede santos. Porque ninguém vai conhecer a Deus se não tiver uma vida de santidade. É aí que a gente vai entrando na intimidade com Deus. E aonde Deus quer santificar a nossa vida? No nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. E eu vou avançando. O que eu posso definir aqui rapidamente como espírito? É a área que Deus deu para nós que conecta com Deus. Se você lembrar, eu fiz um desenho aqui em alguns cultos de espírito, alma e corpo. Nós fizemos um desenho. Então, para que Deus me deu um espírito? Porque Deus é espírito. E Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus não quer adoradores humanistas. O que é um adorador humanista? Veja os cânticos que nós cantamos. Nós não, graças a Deus que Deus tem dado esse livramento aqui. Os cânticos que as pessoas cantam, não tem nada de Deus. Só tem coisa de homem, humanismo. Vai cantar para engrandecer os músicos, para engrandecer sua alma. Os pregadores estão pregando humanismo dentro das igrejas. Eles têm medo de pregar, muitas vezes com mais profundidade a palavra, porque as pessoas vão embora. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. E quando eu falo as pessoas, você vai ver, é a sua alma, a minha alma. Você acha que a nossa alma gosta de ser apalpada aonde dói? Ninguém quer ir num lugar, muitas vezes, para ir no médico que vai te apalpar. Você já tem dificuldade para ir, você sabe que ele vai te apalpar e vai doer. Você acha que a alma gosta de vir num culto onde a palavra vai tocar na ferida e vai mostrar para ela que ela está errada? Claro que não. Então, o nosso espírito é a área que conecta com Deus. É onde a gente tem comunhão com Deus. É onde você e Deus são um. Porque o Espírito, com letra maiúscula, diz a Bíblia, testifica com o nosso Espírito, com letra minúscula, que nós somos filhos de Deus. Nós somos um. Eu e Deus nos tornamos um lá no meu Espírito. É lá que o Espírito Santo habita. Então nós somos seres espirituais. E Deus quer santificar. E o que significa Deus quer santificar o nosso espírito? Se eu pudesse resumir rapidamente em uma ou duas palavras, eu coloquei assim: ser santificado no espírito significa um coração voltado para Deus. Aqui começam as batalhas, porque tem almas que ainda aceitam que a gente se volte para Deus. Tem almas que estão tão rebeldes que elas não querem que nós nos voltemos para Deus e não querem que a gente crê em Deus. Tem aí os ateus, graças a Deus, e olha quantos que estão se convertendo. Você está percebendo? Quantos ateus famosos reconhecendo a existência de Deus. Então, o que é um espírito santificado? É um espírito que tem um coração voltado para Deus. Ele tem sede de Deus. Ele quer conhecer mais de Deus. Ele quer ter mais intimidade. E é por isso que o Espírito Santo está lá, para te ajudar a fazer isso. Mas a gente tem que ter uma disposição de querer estar na presença de Deus. Um coração cheio de fé, disposto a ser guiado pelo Espírito Santo. Aí falar para o seu coração e para o meu coração que ele tem que estar disposto a ser dirigido para uma outra pessoa, não vai querer. A primeira reação: não, de jeito nenhum. Eu sempre morei nessa casa, eu sempre estive aqui, eu sempre tomei as decisões, eu sempre disse para você onde você tem que ir. Agora você está querendo me dizer que nós vamos ter que nos submeter a uma outra pessoa chamada Espírito Santo, que mora dentro lá do Espírito? De jeito nenhum.
E aí a nossa alma começa a lutar com o nosso espírito, porque a nossa alma sempre tomou decisões, foi ela que dirigiu a nossa vida por muito tempo. Eu aceitei Jesus com 27 anos. 27 anos, quem decidiu foi o meu coração da alma. A alma que dizia para mim o que eu tinha que fazer e o que meu corpo gostava. E ela foi senhora da minha vida por muito tempo, por 27 anos. Mas aí eu conheci Jesus. Agora o meu espírito nasceu de novo. Agora eu também não sou mais alma vivente, mas eu sou espírito vivificante. Agora o meu espírito está vivo pelo poder de Deus. A vida de Deus mora em mim. A vida Zoe. O Espírito Santo está lá dentro. Só que agora a alma vai ter que aprender a se subjugar, a se submeter à vontade de Deus. E você acha que ela vai querer? Claro que não. Ela negocia, ela é perigosa. Não confie na sua alma. Ela te engana. Ela te enganou por muitos anos. E se você bobear, ela vai continuar te enganando e vai fazer de tudo para você não santificar nem o seu espírito e nem ela, quanto mais ela. Você acha que ela vai querer ser educada dentro dos padrões bíblicos? Claro que não. Aí você pode perguntar, como é que é esse negócio de alma? Esse negócio de alma é o seguinte: é onde está a sua personalidade, é onde está a sua pessoa, onde está a sua liberdade de escolher, livre-arbítrio. Tem gente que diz que não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi Deus que nos deu. Deus não fez boneco e robô. Eu decido o que eu quero. Se eu não quiser andar com Deus, eu não vou andar. Se eu quiser dizer não para Deus, eu vou dizer. Mas Ele é Deus. A Eva falou, o Adão falou, nossos pais falaram, a gente fala. Nós decidimos o que queremos. Agora, um coração rendido é um coração que tomou uma decisão de se submeter às ordens e à direção de Deus. E a alma não vai fazer isso. Ela vai ter que ser conquistada. E santificar a alma de todos os três, é um dos mais difíceis que tem. É a gente santificar a nossa alma. E o que tem na nossa alma que é tão ruim? Não é ruim. Eu tenho falado isso para os alunos lá na escola. A questão da alma não é que a alma é ruim. É que a lei do conhecimento do bem e do mal, lei de morte, está dentro dela e funciona na alma vivente, não é no espírito vivificante, é na alma vivente. Então já existe, por natureza adâmica decaída, existe uma lei dentro de nós de rebelião contra as coisas de Deus. Ou se você quer uma forma mais forte de você entender, tem alguém na Bíblia que você pode me dizer que disse isso: miserável homem que eu sou. O bem que eu sei que eu devo fazer, eu não consigo. E o mal que eu sei que eu não devo fazer, quando eu vejo, eu estou fazendo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Isso quer dizer que o nosso corpo ainda vai para o pó da terra e nós depois vamos receber um corpo glorificado. Mas até nós irmos para a terra e receber um corpo glorificado, ou se Jesus voltar e nós estivermos vivos, o nosso corpo é glorificado automaticamente, até lá eu tenho que entender que eu estou levando uma alma que tem uma tendência adâmica decaída e que ela quer fugir das coisas de Deus, e eu tenho que domá-la. Nós chamamos a alma aqui na escola de jumento selvagem. Jumento selvagem. Agora, ela é ruim? Não, ela não é ruim. O problema da nossa alma é que ela é vivente. Ou seja, ela tem desejos, ela tem sentimentos, ela tem emoções, e ela sempre teve vontades próprias. Não tem nada de errado. Mas ela não gosta de obedecer outras pessoas. Porque a vida toda ela cuidou da nossa casa, ela deu as ordens para nós, e agora a gente chega e fala que ela não é mais a que vai ter a superintendência da nossa vida. O que é um superintendente? É o cara que vai supervisionar tudo e vai orientar todo mundo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo veio para ser o superintendente das nossas vidas.
E nós aqui vamos ter que decidir. Você imagina a batalha que nós estamos travando? Num mundo que já está em guerra, nos principados e potestades, dominadores e forças trabalhando para mudar a forma de pensar da humanidade. Olha as gerações que nós estamos tendo. Olha as dificuldades que a área de educação está tendo. Olha os filhos que nós estamos tendo em gerações diferentes. O mundo está virado. E se a gente ainda vai deixar a alma querer fazer tudo o que ela quer com a gente, ela vai destruir a gente. Mas Deus chama a nossa atenção. Vocês se santifiquem, porque eu estou chegando. Essa é a palavra. A última chamada. O que tem dentro dessa alma tanto que você está falando? Vou falar para você aí. Vou falar bem resumido. Nossas emoções, nossas vontades e nossos pensamentos. Só isso, por enquanto. Nossas emoções, nossas vontades, nossos pensamentos. Repara para você ver todas as decisões que você toma, se não está envolvido essas coisas aí. Por que você fez isso? Porque eu tive vontade. Eu estou pensando tanto nisso, eu não vou conseguir aguentar. E vai fazer o que você está pensando então. As minhas emoções estão muito para baixo, eu preciso tomar alguma coisa que me levante. Então vai tomar para você ser feliz. A nossa alma é perigosa. Como é que santifica a alma? Santifica a alma ensinando a alma a obedecer. A gente fala que as 4 letras da criança cristã é obedecer. Você tem que ensinar a sua alma a obedecer a palavra de Deus. É esse que é o ensinamento. Depois nós vamos pôr as regras para a gente santificar. Agora, o que é santificar uma alma? Eu pus aqui: buscar alinhar seus desejos, seus pensamentos, suas decisões com a vontade de Deus, cultivando uma mente limpa, pura. Você quer ver? Eu sei que você sabe, porque já se pregou muitas vezes aqui. Romanos 12:2. Abra sua Bíblia em Romanos 12:2, por favor. Eu falo Romanos e abro em Coríntios, tá bom aqui o negócio? Se eu quero fazer um bolo redondo, eu pego uma forma redonda, jogo a massa e ela se conforma. E quando estiver pronto, sai o bolo redondo. Se eu quero um bolo retangular, eu pego uma forma retangular, ponho a massa, ela vai se conformar e sai um bolo retangular. Conformar é tomar a forma com. Aí vem Paulo em Romanos 12:2 e diz assim: e não vos conformeis com este século. Século aqui é sistema do mundo, deep state, para entender, é a coisa suja. O mundo jaz no maligno. Não queira cair nessa armadilha. O mundo não tem nada de bom para te oferecer. Os princípios do mundo não são os princípios de Deus. Não se conforme com o mundo. E é isso que acontece nas universidades, nas escolas, nos esportes. Olha a contaminação, e não vai mudar. Eu sei que nós estamos passando uma grande mudança nesse momento. É temporário, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Não, agora olha o que Paulo está falando para nós aqui, no versículo 2: e não vos conformeis com este século. E aqui a palavra é aion, é o sistema, principados, potestades, dominadores, forças. Eles estão trabalhando na cabeça das pessoas, nos governos, nos impérios, nos reinos. Eles estão trabalhando para impedir as pessoas de chegarem à presença de Deus. E Paulo fala: não vos conformeis com este mundo,
com esse século, mas transformai-vos, graças a Deus, tem um jeito de mudar. Como é que muda isso? Pela renovação da vossa mente. E mente, infelizmente, está na alma. Então a nossa mente, ela é próspera, ela pensa, ela raciocina, ela tem memórias conscientes, ela tem memórias inconscientes, ela tem a história toda da nossa vida, está na nossa mente. Nossa mente é fértil, ela pensa muita coisa, e a maior parte das coisas que a gente pensa não presta, é coisas ruins. Os pensamentos estão sendo mudados das pessoas, o diabo está trabalhando para mudar a forma de pensar das pessoas. Então Paulo está dizendo, não se conforme com essas porcarias, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que mudar a forma de pensar. Ah, é? Então como é que eu tenho que pensar? Você tem que pensar como Deus pensa. É para isso que Ele está lá no seu espírito. É para isso que o Espírito Santo está lá. Olha, eu vou subir, volto, mas eu vou deixar um outro do mesmo tipo que eu. Ele vai ensinar vocês, Ele vai consolar vocês, Ele vai orientar para onde que vocês vão caminhar. O Espírito Santo está lá para nos ajudar. Não pense como o mundo pensa, que você vai se destruir, você e sua família. Nossa mente não é a mente do mundo. A nossa mente tem que ser a mente de Cristo. Não é religiosidade, que as pessoas pensam que Bíblia é só ficar lá, papai do céu, não sei o que, papá. A Bíblia é um livro eterno. A Bíblia é o livro, é a palavra de Deus para nós. Deus é um ser espiritual. Ele inspirou homens para deixar escrito para nós como é que é as coisas, como funciona. Foi Ele que te criou. É manual do fabricante. É para isso, quando você compra um carro, e você sabe o que as concessionárias, as fábricas fizeram? Nem mais manual do fabricante eles põem no carro. Agora você tem que entrar na internet, você tem que entrar lá, põe a marca do seu carro, aí você consegue ler. Mas por que põe manual? Se gasta tanto para fazer aquele manual, e por que põe lá? Porque o cara que fez, é ele que sabe como é que funciona aquilo. Ele quer que você tire maior proveito daquilo que está lá. Então Deus deixou tudo que você quiser, até como fazer para ficar com pele sem pé de galinha. A Bíblia ensina para a gente tudo. Então, e aí olha o que o Senhor fala, o Paulo fala aqui: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se você não estiver disposto a mudar a forma de pensar, e não é só a forma de pensar e depois praticar. Você não vai, eu não vou, o que termina o versículo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar a boa, perfeita vontade de Deus? Muda a sua forma de pensar. Ah, mas eu falo para os alunos lá na escola assim, eu estou estudando, ainda não cheguei à conclusão que classe de demônio pertence esse demônio que eu vou falar. Não tem nada a ver. Ah, todo mundo faz. Também não sei que classe de demônio que pertence a esse. Não tem nada a ver, todo mundo faz. Por que eu também não posso fazer? Porque você não é do mundo, eu não sou do mundo. E você acha que a nossa alma gosta de ouvir? Eu tenho certeza que você está incomodado aqui nesse culto dessa manhã. Certeza. Não é você, é a sua alma. Sua alma não gosta. Mas que coisa ruim, não. Quando que vai acabar? Ainda tem bastante. Fica firme aí que tem bastante ainda. Agora, Deus também quer santificar seu corpo. Olha só, não é somente seu espírito, sua alma. Deus quer santificar seu corpo. E olha que coisa interessante isso aqui. Nossa vida física e as nossas ações. Deixa eu pegar aqui para você outro. Deus quer que você tenha uma vida saudável no seu corpo, evitando pecados que contaminam não só o seu corpo, mas ele te destrói, como imoralidade, vícios,
Ah, não tem nada a ver. Não. Abra comigo em 1 Coríntios, por favor. Capítulo 6. Lê na sua Bíblia. Eu vou ler junto para você, ó. 1 Coríntios 6. Eu vou ler 2 versículos aqui com você. Versículo 19 e versículo 20. E se você ler o contexto todo do 6, Paulo está falando de santidade de corpo. Porque tem gente que não dá valor nenhum para o seu corpo, nenhum. Versículo 19 diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, dentro de, se você lembrar da aula de português, que o santuário do Espírito, o corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Foi Deus que te deu esse corpo, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo, ele foi chamado, deixa eu ver aqui, para ser o templo do Espírito Santo. Ok? Então, não é para a gente viver de qualquer jeito. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Cuidado com o que a gente faz com o nosso corpo. Ok? Porque nós somos o santuário do Espírito Santo. E aí vem uma pergunta clássica. Ok, eu entendo tudo isso que você está falando. Aí a pergunta é: a teoria está boa, como é que é a prática desse negócio? Porque as pessoas falam assim: vocês pastores, pregadores, vocês pregam muito bem, mas como é que põe isso em prática? Então vamos lá. Eu fiz uma listinha aqui de como viver uma vida de santificação. Não vai esgotar o assunto, alguns pontos que, conforme Deus foi colocando no meu coração. O primeiro deles é assim, quer ver? Aí eu vou pedir, você não precisa pegar, só aqui, projeta para mim na nova versão, o 2:13 que nós lemos lá de Filipenses. E o primeiro item aqui é assim. Então vamos lá para a parte prática do negócio. Eu já entendi, eu quero santificar meu espírito, minha alma, meu corpo, até a vinda do Senhor Jesus. Ok? Lição de casa. Primeira, entrega total ao Senhor. Primeira regra e primeira pedra fundamental do reino de Deus: senhorio de Jesus. O que é? Jesus é o Senhor. Todo mundo chama Jesus de Senhor. Aí vem Jesus e fala assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu vos mando? Então eu não sou Senhor da sua vida. Porque é como uma casa construída sobre areia, quando vê a tempestade vai tudo embora. Agora a casa que é construída sobre a rocha, a tempestade vem, a casa vai ficar dura, firme. Por quê? Porque eu sou o Senhor da sua vida. Senhor quer dizer aquele que tem autoridade sobre a sua vida. E o que significa isso? Antes de você tomar uma decisão, você vai perguntar para ele. O meu pai, até o último dia de vida dele, e quarta-feira eu vou trazer ele para cá. Como? Eu vou tirar meu pai do cemitério do Morumbi e vou trazer ele aqui junto com a minha mãe, que minha mãe está aqui, meu pai está lá. Eu acho que minha mãe deve estar mais preocupada, então vou trazer. Nós vamos sepultar ele aqui quarta-feira. Se você quiser ir lá no sepultamento, ok. Então, veja só. E o que eu estava falando, hein? Meu pai entrou no meio dessa história toda, não era para ele entrar, desculpa.
Até os últimos dias do meu pai, eu chamava ele de senhor. Meu pai falava com os olhos. Ele não precisava falar com a gente. Ele olhava para a gente já sabia o que tinha que fazer. Senhor é aquele que tem autoridade sobre sua vida. Tudo que você for fazer, pergunta para o Senhor. Pede para Ele uma orientação, uma palavra. E você vai ver como sua vida vai ser santificada. E aí você vai colher fruto disso. O que é colher fruto? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus você vai conhecer. Sabe por que muita gente não conhece a vontade? Gostaria tanto de saber da vontade de Deus para a minha vida. Porque nós não estamos dispostos a nos submeter ao senhorio de Jesus. Essa é a primeira regra. E olha só. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeça à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Aí você vê na Bíblia, batismo de sofrimento e batismo de fogo. Uau, nunca ouvi falar desse batismo. Gozado, eu conheço o batismo nas águas, eu conheço o batismo no corpo, eu conheço o batismo de João, eu conheço o batismo no Espírito Santo, mas batismo de sofrimento e batismo no fogo eu não conheço. É por causa disso aqui, ó. Deus vai pôr pressão na sua vida para que apareça o quanto que a sua alma é indomável. Precisa aprender. Para eu aprender. E para a gente decidir. Só que essas pressões vêm sobre a nossa vida em momentos assim que a gente está achando que é o diabo que está pondo aquela pressão. Não é não. É Deus treinando você para a santificação. Olha lá. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeça à vontade dEle. Eu lembro da minha mãe que ela falava assim, vai escovar o dente. Eu era pequenininho, do tamanho do Joãozinho. E eu falava assim para minha mãe, eu não tenho vontade de escovar o dente, mamãe. Ela me dava uns coques na cabeça, até hoje acho que eu sinto um pouco de dor. Falou, e eu estou perguntando se você tem vontade. Eu te dei uma ordem. Deus é mais educado, olha. Ele está sempre agindo em vocês para que obedeçam. Olha que educação. Deus vai apertando a gente, ou não? Você já viu lá na Santa Ceia, quando Paulo fala, eis a razão. Porque muitos de vocês estão doentes e muitos já dormem. Tem gente morrendo prematuramente dentro da igreja, por desobediência. Deus quer santificar a nossa vida, gente. Eu estou falando assim para você, mas primeiro estou pregando para mim mesmo. Minha alma está muito brava aqui. Ok, então vamos para frente, estou terminando. Segundo ponto importante para a gente santificar a nossa vida. Vida de oração. Estudo da palavra de Deus. Como é que eu mudo minha mente se eu não estudo a Bíblia? Ok? Se eu não oro. Como é que eu vou ter comunhão com Deus se eu não tenho uma vida de oração? Eu sei que a igreja patrocina, é para ensinar. Mas não é só essa reunião de oração de segunda-feira. Aqui você vem aprender as coisas da oração, para que você pratique diariamente. Olha o Salmo 119, versículo 11, por favor. Vamos pegar lá? Salmo 119. Versículo 11. Olha lá. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, o que é a palavra pecar? Nós já vimos, errar o alvo. Deus não quer que você erre o alvo. Deus quer que você acerte na mosca as coisas que você tem que fazer. Deus quer prosperar a sua vida espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Deus quer prosperar a gente. É só a gente conhecer a palavra, vida de oração, guardar no coração os ensinamentos. Ponto 3. São só 5 pontos, tá? E eu acabo. Olha o ponto 3. Fugir das práticas erradas. Deixa eu ver se é isso. Fugir das práticas erradas
e das amizades. Aqui tem versículos que eu preciso falar. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. O Pedro está famoso hoje aqui com a gente. Ele escreveu um pouquinho. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Foge das práticas erradas. Tem gente que tem alma, não vou falar gente, tem alma que tem prazer de entrar em confusão. Tem alma que tem prazer de se envolver com coisa que não presta. Ou alma dura. Aí vem 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, está assim. Eu vou ler o 14 também. Como filhos da obediência, não vos amoldeis. Aqui, Paulo falou em conformar. Pedro fala em não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Nós já fizemos muita coisa errada, gente. Eu falo muitas vezes assim: se tudo que eu tivesse, a minha alma tivesse vontade de fazer, eu tivesse decidido fazer o que a minha alma queria, eu já estaria morto. Eu não tenho dúvida disso. Eu falo de todo o meu coração. Aí vem a pergunta clássica: e por que você não morreu? Porque eu tive momentos na minha vida que eu tive que dizer para a minha alma: não vai fazer. Isso é livre-arbítrio. Aí a minha alma, ela é negociante. Mas sempre fizemos, sempre foi tão bom. Como que você não vai querer fazer? Vai dizer que você virou crente. Não virei crente, porque os demônios também são crente. Eu virei cristão. Agora eu sigo a Cristo e agora eu vou me moldar ao caráter de Cristo. Não. Cala a boca, minha alma. Fica quieta, minha alma. Você já viu o salmista falando isso para a alma dele? Agora olha o versículo 15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Procedimento é ação, é verbo, é agir. Cuidado com o que a gente faz, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nós cantamos aqui uma música tão linda da santidade de Deus. Vamos correr. 1 Coríntios, volta umas folhinhas aqui. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Pode ser que na sua Bíblia não esteja do jeito que eu vou te falar, mas você pode procurar, que tem versões que está assim. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Pode ser que na sua Bíblia está assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você olhar o contexto desse texto, Paulo está falando para a gente das pessoas que querem trazer, que trazem ensinamentos bíblicos errados para confundir a cabeça nossa, para mudar a nossa forma de pensar, para trazer dúvida, para trazer insegurança sobre a vida espiritual. Quando você não tem fé certa naquilo que você crê, quando você não está firme na sua posição, vem a dúvida. Foi isso que Satanás fez com Eva. E é isso que o contexto está falando. E aí, o Paulo fala assim: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Cuidado com quem você anda. A minha mãe ainda falava assim: me diz com quem que você anda, que eu vou te dizer quem que você é. E tem gente que é influenciável por outras. Cuidado. Nós temos que... Isso é santificar a sua vida. 2 Timóteo, um pouquinho mais para frente em direção ao Apocalipse. 2 Timóteo 2:22. Isso aqui é para o Mira. Mira bem isso aqui. 1
2 Timóteo 2:22. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contenda. Tem gente que tem prazer de criar contenda e confusão. Foge dessas áreas. Isso não é bom para a nossa vida. Penúltimo sugestão, Gálatas 5. Você conhece esse aqui, já preguei muitas vezes sobre isso. Gálatas 5, versículo 25. Se vivemos no Espírito, com letra maiúscula, andemos também no Espírito. Lembra da bicicleta? Se você tem uma bicicleta, então anda de bicicleta. Que adianta eu ter o Espírito Santo? E aí o Espírito está com letra maiúscula. Que adianta o Espírito Santo estar morando no meu espírito, se eu não estou disposto a andar de Espírito? O que é santificar? É eu abandonar o velho homem meu e viver uma novidade de vida no poder do Espírito. Agora, é a Bíblia que fala, não sou eu, para você não dizer que eu estou inventando. Porque a altura da nossa pregação, sua alma já está falando assim, esse cara está inventando um monte de coisa para você. Olha o versículo 16. E você está cansado de ver o versículo 16, porque eu falo sempre dele. Digo, porém, estou em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, com letra maiúscula, e jamais, está na minha versão, satisfareis os desejos ardentes do vosso corpo ou da vossa alma, porque carne é uma junção de corpo com alma. Espírito é uma junção do Espírito Santo com o nosso espírito. O que é o homem carnal? É o homem que tem alma e espírito, alma e corpo. O que é o homem espiritual? Que ele tem alma, corpo, espírito humano e espírito com o santo. Agora, olha o que o texto fala. Se você andar no Espírito, não é se você andar não. Ele diz, é imperativo o verbo, andai, ordem, anda no Espírito. Você vai ver se você vai pecar. Você vai ver se você vai andar na carne. Agora, a decisão de andar é sua, não é de Deus. É minha, não é de Deus. E o último, que está lá no texto que nós estamos lendo, ele diz assim: e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. O que é uma pessoa irrepreensível? Paulo mesmo fala isso para nós. Ele diz assim: olha, não é que eu já atingi a perfeição absoluta, mas eu estou subindo a escada da santificação. Santificação é como a gente sobe uma escada. O que a gente encontra no fim da escada? O padrão Jesus, o standard Jesus. Cada dia é como a gente vai olhando no espelho, de fé em fé, de glória em glória. Cada dia eu vou santificando meu espírito, minha alma e meu corpo, e vou praticando esses princípios e vou subindo a escada. E quem é o meu padrão? É Jesus. E Paulo diz, não é que eu já cheguei nessa perfeição, mas a gente tem que caminhar nessa direção. Quando Jesus vier, Ele quer uma noiva limpa, Ele quer uma noiva preparada para um casamento, Ele quer uma noiva o mais santificada possível. Essa é a caminhada que a noiva tem que fazer. Amém? Finalizando, se eu pegar esses 5 itens, entrega ao Senhor, vida de oração, estudando a palavra, fugir das práticas erradas das más companhias, andar debaixo do Espírito e ser irrepreensível, buscando alinhar minha vida com o Senhor, tenho certeza que nós estamos no caminho certo. Esse é o caminho.
é o caminho da santificação. É o caminho que vai nos fortalecer. E você vai experimentar, eu vou experimentar coisas incríveis. Sabe por quê? Quando o Brandon teve aquela visão, depois você pode entrar no YouTube que você vai ver que está lá. Deus falou para ele: o tempo é difícil, os ataques espirituais são difíceis, mas a unção vai crescer. A unção cresce. E ela cresce na proporção que a gente vai alinhando na santificação. Quanto mais eu vou alinhando minha vida, espírito, alma e corpo, na santificação, a unção vai crescer, o poder de Deus vai crescer na sua vida e na minha vida. E é isso que vai nos dar força para ficar de pé. Feche seus olhos, por favor. Eu queria orar por você. Senhor, nenhum de nós aqui é melhor do que o outro, Senhor. Todos nós estamos nessa caminhada de santificação. Obrigado por essa palavra de alerta para nós nessa manhã. Que o Senhor continue nos dando sabedoria, discernimento, entendimento, para que a gente alinhe a nossa vida com o Senhor. Nós queremos viver essa santificação cada dia mais. Muitas vezes o inimigo coloca na nossa cabeça que isso é impossível. Não é impossível. O Senhor está falando para nós na Tua palavra que tudo é possível àquele que crê. Nós queremos andar segundo a Tua palavra. Por isso o Senhor deu os batismos de sofrimento e de fogo, para queimar aquilo que não presta. E para que a gente saiba o que não presta, muitas vezes vem uma pressão sobre a nossa vida. Não porque o Senhor quer nos destruir, mas o Senhor quer nos ensinar a limpar a nossa vida, queimar essas coisas que não prestam. Eu não posso queimar minha alma, mas eu posso queimar os frutos que a minha alma produz. Senhor, que o Senhor continue nos ensinando. Esse é o amor que o Senhor tem por nós. Nós somos teus filhos, o Senhor é nosso Pai Celeste. E o Senhor não quer filho fazendo coisa errada. Por isso o Senhor nos disciplina, diz a tua palavra, porque o Senhor nos ama. Quem ama, disciplina. E nós estamos vivendo numa geração que já foi moldada na cabeça das pessoas, que nós não temos que ser disciplinados pelos nossos pais. Muito pelo contrário, foi por isso mesmo que o Senhor criou a paternidade, para nos dar a direção, para nos levantar quando a gente cai, para nos fortalecer, para nos ensinar. Senhor, nós queremos que o Senhor continue conosco. É uma decisão que nós tomamos e nós queremos que o Senhor continue santificando nossa vida. Que o Senhor continue trabalhando com a gente, porque o arrependimento é algo que faz parte da nossa vida. Pedro deixou escrito: o importante é que os homens se arrependam. E arrepender é para a salvação, mas arrepender também é para a vida abundante. É para que a gente não tenha só vida no Espírito, mas a gente tenha uma vida abundante no Espírito. Nós temos que aprender a andar de Espírito, Senhor, que o Senhor nos ensine isso. Nós te damos essa liberdade. Cada um de nós aqui, se você quiser, fala isso pessoalmente você com Deus. Eu te dou liberdade, Senhor. Não precisa falar alto para mim ouvir, não. Fala: eu te dou liberdade, Senhor, para que o Senhor trabalhe com a minha vida. Santifica a minha vida, Senhor. Santifica meu espírito. Santifique minha alma. Santifique o meu corpo. É o que nós pedimos nessa manhã, Senhor. Dá-nos uma semana vitoriosa. Olha para a nação brasileira, Senhor. Visita a nossa nação. Existe um povo que te clama, Senhor. E quando o povo clama, o Senhor responde. Visita a nação brasileira. Nós temos tudo ainda antes do arrebatamento para fazer uma grande revolução nesse país, Senhor. Dá essa vitória para nós, eu te peço em nome de Jesus. Abençoa nossas famílias também, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que acabou de ouvir esta mensagem, eu quero te dizer que em João 3,16 está registrado assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você quer fazer parte da família de Deus e ter a vida eterna junto com o Senhor,
você precisa declarar publicamente que você crê na obra que o Senhor Jesus realizou e que Ele é o Filho de Deus, Ele é o Senhor da sua vida, aquele que tem toda a autoridade, e que você crê que Ele é o Salvador do mundo, que foi lá na cruz do Calvário pagar o preço do seu pecado, do meu pecado e toda a humanidade. E a Bíblia Sagrada diz que no céu há livros e os registros são feitos com palavras. A forma de nós registrarmos nossas decisões nos livros celestiais é através da palavra. Crer é um verbo, é uma ação. Então eu convido você a fazer uma oração comigo. Eu falo, você repete, porque a importância é que a sua voz chegue até os céus e seja registrado no livro. Então eu convido você a repetir comigo esta oração. Repita comigo: Pai Celeste, eu venho à tua presença para te dizer que eu ouvi esta palavra e creio no meu coração que o Senhor é o Salvador do mundo e que veio a este mundo em forma de homem para se identificar comigo e morreu na cruz do Calvário para pagar o preço dos meus pecados. Eu creio nesta obra que o Senhor realizou, creio na ressurreição, que o Senhor, ao terceiro dia, ressurgiu dos mortos, provando que o Senhor não tinha pecado algum e que este sacrifício foi válido diante dos céus. Eu creio nesta obra e peço, confirma o meu nome, Pai, no teu livro da vida, para que eu também possa fazer parte desta família que vai viver eternamente com o Senhor. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração, eu quero te dizer, seja bem-vindo ao reino do Senhor. O Espírito Santo agora mora dentro do seu coração e ele vai começar a dirigir os seus passos e te orientar. Minha sugestão é que você procure uma igreja perto da sua casa, que seja uma igreja que realmente aplique os princípios e ensine os princípios do Senhor, para que você possa continuar crescendo até o dia do arrebatamento, quando o Senhor virá buscar a sua igreja, que também é chamada da sua noiva. Seja bem-vindo em nome de Jesus.